Saudações pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E o que eu trago hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho atualizado. Como eu falei, toda semana nós teremos vídeos novos aqui e eu trouxe algo diferente hoje referente ao que eu já gravei, que eu gravei no começo desse ano, onde nós fizemos a Semana Sistêmica, né? E a Semana Sistêmica, ela deu tanto certo que o pessoal começou a me pedir os links para assistir, né? Então, é algo que eu tinha a participação de algumas pessoas na Semana Sistêmica como aula, principalmente a primeira e a última aula, né? Onde participaram alguns alunos, porém, por direitos de imagem e também o formato desse canal, eu resolvi regravar essa aula, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês é referente à semana sistêmica. Nós vamos falar aí cada dia, né, das leis sistêmicas em todas as áreas da vida, ou seja, relacionamento, dinheiro, trabalho, saúde e de segunda a sexta-feira. Então, hoje nós começamos o primeiro dia. Vou explicar, né, como eu faço em aula para vocês, ou seja, compartilhando os slides, compartilhando todas as informações em formato de aula mesmo, como eu faço nos meus cursos, tá? Então, antes da gente iniciar, já deixe o seu like, né? E compartilhe esse vídeo para que eu chegue para mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui os slides. Então, a semana sistêmica, aula um. Eu vou explicar aqui como eu vou fazer nos próximos vídeos o que é a semana sistêmica, né? Vou explicar um pouco de maneira geral o que são as leis sistêmicas, o pensamento sistêmico, o pensamento cartesiano, quais são as diferenças, para que vocês possam compreender e utilizar também aí em todas as áreas da vida, tá? Então, semana sistêmica e o que é sistêmica, tá? E o propósito da semana sistêmica. Então, o propósito da semana sistêmica é realmente transformar vidas. E como que eu vou fazer isso? Eu não faço nada, né? Eu simplesmente forneço um conhecimento, aquilo que eu aprendi dentro das constelações familiares, porque faz parte das constelações, porém, aqui eu trago as leis sistêmicas sobre uma outra ótica, ou seja, sobre a minha visão de como são utilizadas as leis sistêmicas, tá? Falo isso na Jornada Sistêmica, no meu livro, que já está disponível no Clube de Autores, para quem quiser adquirir, né? O link segue o link aqui embaixo, mas a visão que eu tenho das leis sistêmicas de acordo com a minha visão, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vivenciei, para que possa ajudar aqueles que também que não entendem das leis sistêmicas possam utilizar aí no seu dia a dia. Então, a primeira parte que eu quero aqui compartilhar com vocês, o que é sistêmica, a definição e os princípios, o que é uma interconexão e as leis sistêmicas, que eu já falei em outros vídeos, mas eu vou reforçar aqui. É necessário sempre a gente lembrar que tudo isso é embasado nas leis sistêmicas, ok? Então, leis sistêmicas criadas por Bert Hellinger, que também aí desenvolveu as constelações familiares. Interconexão. Nada existe isolado, cada escolha ecoa no todo, ou seja, tudo está conectado. Todos nós, como seres humanos, seres vivos, todo o planeta, nós temos uma conexão com todos os seres. Isso faz com que esse pensamento de interconexão seja diferente do pensamento mecanicista que eu vou apresentar daqui a pouco. A interconexão nos diz que o que nós fazemos, o impacto daquilo que é feito conosco, do nosso sofrimento, do nosso pensamento, tem uma ligação com também outras pessoas à nossa volta, no nosso planeta, como eu falei. E isso tudo, é claro, primeiro, esse impacto, ele vai chegar, né, às pessoas mais próximas, seriam as pessoas da nossa família,
nossos familiares, amigos e assim por diante. Então, mas nós não estamos isolados, nós não somos peças de um quebra-cabeça ao qual, se retirar dessa peça, o quebra-cabeça ele continua existindo. Porém, sem essa peça, ele não, realmente ele não faz mais a função dele, né? Está faltando uma parte. Então, a parte, o todo, ele depende das partes e nada pode ficar fora, tá? Então, existe um sistema ideal aí que a gente pensa como um universo é assim. É como eu falo também nos meus cursos, nas minhas palestras, que tudo está conectado. A gente tem essa visão universalista. Nós entendemos que o universo, os planetas, os sistemas, né? Porque o pensamento sistêmico vem de sistemas. E o que são os sistemas? São partes integrantes de um todo, cada um tem a sua função e, de acordo com essa função, faz com que o sistema exista e possa continuar funcionando. Aqui vamos explanar com mais atenção, tá? No pensamento mecanicista, deixa eu mudar aqui de lado o vídeo, né? Então, esse pensamento iluminista, né, que veio com a ciência, principalmente Isnel Descartes, que veio com toda essa questão de ciência, Isaac Newton, né, com as leis da física moderna. Isso tudo foi separando esse pensamento. Ele é claro que existe uma conexão, existe um entendimento de realidade. A ciência não pode ser ignorada, isso todos nós sabemos disso. Porém, não podemos também ter somente um pensamento mecanicista, ao qual tudo é analisado por partes. Então, para o pensamento mecanicista, nós somos partes. Então, o problema ou o sistema é dividido em elementos menores e analisado peça por peça, como se fosse uma máquina. Como se a gente desmontasse essa máquina e analisasse peça por peça, né? Qual o problema? Deu defeito ali, você pode trocar essa peça, tá? Então, ele acreditava, né, o pensamento mecanicista, como existe uma máquina constituída de peças menores, acreditava-se que o funcionamento desse todo aí ele poderia ser, o problema poderia ser estudado para cada componente separadamente, ou seja, não existia nada unificado, tá? Eu vou explicar essa diferença quando a gente entrar no pensamento mais que diz que tudo é um conjunto, tá? Eu vou explicar essas diferenças. Então, que ali acredita que tudo funciona separadamente. Então, qual é o pensamento que nós temos na nossa realidade, na nossa compreensão, principalmente depois que as pessoas começaram, a física quântica veio com toda os seus estudos, né? Então, a gente tem essa visão sistêmica, ela faz essa união, essa unidade, né? E acredita que o pensamento sistêmico, ele acredita que o funcionamento precisa ali do todo. Nós fazemos, sim, parte desse todo, cada peça é importante, mas ela não pode ser simplesmente substituída. No pensamento mecanicista, acredita-se que somente substituir o componente porque é algo separado, né? Então, essa é a grande diferença aí. Causalidade linear, ou seja, tudo depende de causa e efeito somente. Não existe ali uma relação que é intrínseca a todo o sistema. Não existe uma causa que seja circular, ou seja, eu cometo um erro aqui e esse erro vai se tornando cada vez maior até chegar a outra pessoa do outro lado do mundo em uma consequência cíclica, tá? Diferente do pensamento linear. Então, é um pensamento assim: se eu soltar uma peça aqui, vai cair no chão devido à gravidade. Então, causa e efeito linear. Então, se A, aqui um exemplo, né? Se A acontece, então B será o resultado. Com o pensamento sistêmico não é assim. Se A acontece, não, nem sempre B é o resultado. Pode acontecer em N situações na nossa vida. Por isso que muitas pessoas se colocam em determinadas situações em que, mesmo que eu percorra o mesmo caminho daquela pessoa, fazendo as mesmas coisas, o resultado pode ser diferente, porque existe uma relação não direta ali de situações, energias, pensamentos e assim por diante, que são a causa do princípio que a física quântica chama aí de possibilidades. Então, existe N possibilidades, não é uma causa linear, tá? Então, por isso que eu falo de física quântica, que entra bastante aqui no pensamento sistêmico. Então, quando a gente vê esse pensamento que é linear, A acontece, B é o resultado,
com um pensamento sistêmico é diferente. Eu já vou mostrar como que funciona. Então, causalidade linear, a previsibilidade, ou seja, tem como ter uma previsão dos acontecimentos. É como se fosse matemática, né? Então, aí a gente, né, que tem todas as variáveis, quando a gente faz um cálculo de uma máquina, por exemplo, de precisão, se nós fazemos esses cálculos e essa precisão está ali, está tudo funcionando completamente de acordo com aquilo que nós definimos essa máquina para funcionar, a previsão que o comportamento do sistema seja ali o resultado final que nós esperamos também. Tudo isso é calculado. É o que acontece nas indústrias, tá? Então, quando você tem uma máquina na produção, ela vai produzir de acordo com os cálculos. Então, tem uma previsão com o comportamento do sistema, diferente do comportamento do pensamento sistêmico. Busca de soluções rápidas. Então, aí, quando a gente trata de um sintoma como o pensamento mecanicista, a gente tem os sintomas visíveis sem investigar as causas, né? Então, se você está com dor de cabeça, basta tomar um remédio. Então, é um pensamento simples. Então, eu até coloquei esse detalhe porque as pessoas falam, eu estou com dor de cabeça. Logo, se eu tomar o remédio de dor de cabeça, vai passar. Mas é o sintoma, mas você não vai investigar as causas desse sintoma, que pode ser inúmeras causas. Pode ser falta de vitaminas e minerais, pode ser alimentação, né? Que nesse caso ocasiona essa causa da má alimentação, ocasiona na falta de vitaminas e minerais no organismo. Pode ser estresse, pode ser um problema mais neurológico, enfim, são N situações. Então, quando a gente busca uma solução rápida, é o pensamento mecanicista. Ali é isso, eu vou tampar o buraco ali, rachou a parede, vou tampar o buraco, mas eu não estou buscando por que que rachou, por que que está ali o cano, né? O que que está por trás? Então, não busca uma solução rápida. Controle, né? O objetivo é controlar variáveis, porque a gente precisa, dentro de um pensamento mecanicista, é claro que dentro de uma empresa, pessoal, dentro de um sistema, dentro de cálculos, a gente precisa dessa previsibilidade. Nós precisamos controlar todas essas variáveis, mas não é assim com seres humanos, tá? Não é assim com seres humanos. Então não adianta querer aplicar o mesmo pensamento mecanicista com a nossa vida. E, infelizmente, muitas pessoas aplicam. O que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente esse pensamento. A diferença entre o pensamento mecanicista, que nós temos que ter essa consciência para determinados assuntos, tá? Existe ali, é claro que a gente vai usar isso aqui e usa na maioria das vezes para muitos assuntos da nossa vida, mas quando se trata no nosso pensamento, nas nossas ações, nos nossos julgamentos, aí não é o pensamento mecanicista, que não entra, não tem como você resolver de uma forma mecânica, de uma forma fria, imparcial. É isso que eu quero dizer, tá? Então, o objetivo do pensamento mecanicista é o controle, né? É você ter ali, ter a variável, a peça não deu certo, é previsível que essa peça dure tanto tempo, né? Então, substituo ali, faço todos os cálculos novamente e está funcionando novamente a máquina. Não é assim com a nossa vida, é muito diferente, tudo bem? Então, qual que é aqui o pensamento sistêmico? Aqui, em contrapartida ao pensamento mecanicista, é muito diferente. Então, a gente tem o foco no todo, nas partes com o pensamento mecanicista, e aqui a gente tem o foco no todo, lembra? Tudo está interconectado. Então, a prioridade aqui do pensamento sistêmico é compreender o sistema. A prioridade é compreender o sistema como um todo e não apenas suas partes. Entender como que uma família interage. Um exemplo básico aqui é entender como que a família interage, em vez de analisar um membro isoladamente. Dentro de uma empresa, eu vou analisar como o todo, a empresa, todas as partes, todas as suas funções, os seus cargos, né? Toda a forma de gerenciamento ali, eu vou analisar como um todo, não como somente o funcionário que não está dando resultado. Às vezes eu tenho que compreender por que ele não está dando resultado e está insatisfeito. Compreendendo isso, nós entendemos que existe algo maior por trás, tá? O mesmo acontece em todas as áreas da nossa vida. Como a gente fala de família, entender como que a família interage é crucial para que nós possamos entender por que que aquele indivíduo tem aquele resultado, aqueles resultados, age de tal forma, está desconectado da família. Às vezes é uma pessoa que precisa de uma ajuda e não tem o entendimento desse grupo. Aí é crucial para que vocês possam
entender quais as mudanças que devem ser feitas. Então, é um olhar no todo, tá? O foco sempre vai ser no todo com o pensamento sistêmico. A interdependência, né? Reconhece que as partes dos sistemas estão interligadas, como eu falei aqui, interconexão, e em que mudanças em uma área afetam um todo, ou seja, tudo aquilo que eu fizer dentro da minha postura, dentro de casa, vai afetar todos os membros da minha família, tá? Indireta ou diretamente. Isso a gente reconhece isso principalmente nas questões familiares, tá? E dentro de empresas também. Por que que eu estou trazendo dentro de empresas, pessoal? Muitas empresas procuram aí os terapeutas sistêmicos para fazer a análise do que está acontecendo. Às vezes a performance não tá ideal, às vezes o dono da empresa contrata alguém e coloca no cargo que não é o perfil dela, precisa fazer uma análise mais profunda. Às vezes, algo que ela não está satisfeita, não compreende que é o papel dentro da empresa, então são N situações. Vejam só que quanto é importante essa interdependência e compreender isso para que vocês possam fazer a análise e trazer de volta o equilíbrio, tá? Aqui tem que se atentar ao fato de que nós temos que reconhecer que as partes de um sistema, elas todas estão interligadas, nós dependemos uns dos outros, e assim como o planeta também, né? Pode parecer até algo que aquela pessoa é ruim, né? Eu dependo dela. Nós estamos no mesmo planeta, né? Excluir não faz parte do processo. Toda vez que a gente exclui uma parte do sistema, nós sofreremos aquilo que estamos fazendo naquele momento. Então, eu dei um exemplo também, mudanças no ambiente de trabalho afetam sempre o desempenho dos colaboradores. E até a gerência, quando muda a gerência todos nós já trabalhamos numa empresa, acredito, que mudando a gerência ou o setor ali, o responsável pelo setor, todo muda à sua volta, né? Já percebi isso. Em várias empresas aconteceu a mesma coisa. E aqui eu trago a causa e efeito circular, que as relações não são lineares, mas sim circulares. Então, uma ação gera uma reação em cadeia, que por sua vez afeta a ação inicial. Então, tudo aquilo que eu faço, se eu cometo alguma maldade, aquilo vai voltar para mim, tá? Então, a lei de causa e efeito aí, que pode se chamar de karma, outro nome, é a mesma coisa. Então, isso não é aqui simplesmente uma ideia da minha cabeça, e sim, existem leis que estão sempre ali agindo à nossa volta, que você cometendo, querendo, aceitando isso ou não, você vai ter de volta, tá? Então, muitos falam, os antigos, não, o que se faz, o que se paga. Então, é mais ou menos isso. Toda vez que você comete aquilo que você cometeu, aquele erro, aquela injustiça que você cometeu, vai retornar para você cedo ou tarde, tá? Então, a gente tem aí conflitos em um relacionamento, pode aumentar o estresse, por sua vez, amplifica os conflitos, tá? Então, vou trazer uma coisa mais direta, nem precisa ser um erro tão grave, às vezes um conflito dentro de um relacionamento e você não para conversar com seu cônjuge e esse conflito só vai aumentando, né? Então, o estresse ali, você, de um lado, não compreende, não faz com que a pessoa também compreenda o que está acontecendo e ela vai te devolver, e aí você, nessa troca também, né, desse fogo cruzado, você acaba aumentando ali o estresse e pode se tornar algo pior lá na frente, tá? É um conflito que pode ser, né, minimizado, compreendido para que você tenha uma vida mais saudável. Fala, não, de quem foi o erro? Né? O erro 50% meu, 50% seu. Então vamos acertar aqui, não vamos mais por esse caminho. Mas as pessoas, muitas vezes por ego ou infelizmente não pensam dessa forma e acabam ali amplificando essa situação, tá? Existem N situações também que eu estou trazendo aqui, é somente uma questão de conflito aí dentro de um relacionamento. Adaptação e complexidade, tá? Ser humano é complexo, né? Nossa vida é complexa. Então são N situações, como eu falei, às vezes o que deu certo para um, quando você vai passar pelo mesmo processo, às vezes para você não dá certo. Então existem variáveis, existe adaptabilidade, você vai se adaptando com aquela complexidade
E o pensamento sistêmico, quando a gente fala de pensamento sistêmico, é abordar essa complexidade, tá? E a imprevisibilidade. Então, tudo é imprevisível, tudo é imprevisível, nada é, não tem como você prevenir, não tem como você fazer uma leitura daquilo que vai acontecer amanhã. São N situações, são N possibilidades, tá? Então, tudo no universo, tudo aquilo que vem para nós, não tem como você tem como ter como probabilidade de acontecimento, mas como assim, uma previsão de algo que vai acontecer. Você pode até falar, André, eu já sonhei com isso, já aconteceu. Existem aí também dentro desse pensamento algo que chegou até você de acordo com as variáveis. Mas ali é uma outra questão que teve que chegar até você como uma visão, um sonho, para alertar que você está no caminho certo para adquirir aquilo. Então, existem possibilidades. O universo é amplo, né? Existem infinitas possibilidades. Dentro dessas infinitas possibilidades, qual o melhor caminho? Qual o melhor resultado? Então pode vir um lampejo, uma amostra, alguém vai falar alguma coisa, você vai sonhar, vem ali uma situação que você fala, não, isso aqui eu já sonhei. E acontece. Quer dizer que você estava no caminho, mas foi uma probabilidade para se tornar uma possibilidade e assim o fato de acontecer, tá? Mas existe uma complexidade, nem sempre, se fosse assim, todo mundo pensava e já criava algo, né? Eu pensei e criei, nós estamos no mundo físico, então pensamento é algo etéreo, é algo ali energético, né? Energia, pensamento e matéria é energia, a física quântica diz, tá? Então tudo isso que eu estou falando aqui com vocês faz parte do pensamento ecológico também. Eu posso aqui integrar o pensamento ecológico, tá? Esse pensamento, ele diz que nós, como todos os seres, tudo que nós estamos passando no mundo nos afeta e nós afetamos o mundo também e as outras pessoas. Então, estamos inseridos num plano em que nossas ações e pensamentos, ela causam alguma mudança. Aqui a gente vê como pensamento ecológico, né? Ecossistemas se ajuntam aí continuidade às mudanças. Vocês veem essa complexidade, uma única mudança na natureza causa um desencadeamento e pode aí ser algo irreversível, né? E, infelizmente a gente vê muito isso na natureza. E a visão de longo prazo, tá? A curto prazo ali resolveu as coisas ali, resolvi o problema, apaguei o incêndio. Não é assim. Pensamento sistêmico é a longo prazo. Então, quais os impactos dessa minha ação vai causar lá no futuro? Quais são qual que é a minha preocupação? Hoje eu tenho uma preocupação com o ecossistema, com a minha vida, com a vida dos outros seres. Mas e o futuro? Né? Como que eu estou tratando o planeta Terra? Como que eu estou agindo com as pessoas? Isso tudo vai causar um impacto a longo prazo, querendo ou não. Por menor que seja a minha ação, isso vai causar alguma mudança. Por menor que seja a sua ação, vai causar uma mudança a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, tudo isso nós temos que pensar antes de agir. Não é andar em ovos, não posso fazer nada, tenho que pensar em tudo. Não é assim. Mas nós temos que ter uma disciplina para entender que entender esses mecanismos e utilizar esses mecanismos a nosso favor. E aí sim, nossa vida se torna muito mais leve, muito mais consistente. Então, nós entendemos o nosso papel aqui no planeta. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Uma empresa investir no bem-estar, né, os colaboradores pode levar a maior produtividade a longo prazo. Então, ele vai investir ali, vai investir em tecnologia, vai investir no conforto dos colaboradores e com o resultado vai ser sempre melhor, tá? Então, eu posso pensar isso aqui em todas as áreas. Então, eu separei aqui, pessoal, deixa eu só a comparação entre os dois, tá? Então, aspecto, né? Foco, causa e efeito, abordagem, objetivo e exemplo de solução. Aqui o aspecto que eu trago como pensamento mecanicista e o pensamento sistêmico, foco. No pensamento mecanicista, nós vemos as partes individuais e no pensamento sistêmico, o todo em relação entre as partes. Olha só que diferença, né? Então, tudo está relacionado, tudo que nós fazemos, pensamos e agimos vai causar ali alteração no todo.
nas relações entre as partes. Na causa e efeito, nós vemos no pensamento mecanicista algo linear e direto, e no pensamento sistêmico nós vemos circular e independente. Como eu falei, aquilo que eu causo vai voltar contra mim uma hora, cedo ou tarde. E muitas vezes amplificado, né? Dependendo da situação. A abordagem, né? A gente vê uma análise no pensamento mecanicista fragmentado, né? Que ali eu lido com as partes. E aqui no pensamento sistêmico eu vejo como compreensão holística. A palavra holos, pessoal, a própria palavra holos já vem do todo, tá? Então, o holístico que vem de todas as partes, todos, a natureza, nossa vida, a vida dos animais, o ecossistema, o todo. Então, a compreensão holística não é o nome em si é que ficou muito subjetivo, muito a palavra holística ela se tornou muito banalizada. Essa é a palavra, né? Mas o holístico significa o todo, tá? Todas as partes, todos o ecossistema, todas as pessoas fazem parte de um único sistema integral. E olha só que interessante, nossa vida é independente, né? Nossos pensamentos são independentes, mas nós dependemos do todo e fazemos parte desse todo e ao mesmo tempo causamos mudanças em nós mesmos e no todo. E a parte que da nossa sociedade, pode causar também mudanças em nós, né? Então, ali é uma lei de troca, de causa e efeito muito grande, muito complexa, tá? E o objetivo aqui, nós vemos no pensamento mecanicista, como eu falei, controle e eficiência, a gente precisa, né, em determinadas, nas empresas, no nosso aqui, de relacionamento com dinheiro, né? Claro que a gente vai ter que fazer o cálculo ali de quanto tem que gastar. Então, isso precisa, não estou afastando aqui, tá? Mas quando a gente vai lidar com pessoas, a gente precisa de equilíbrio e adaptação. Então, por isso que cada pessoa recebe um medicamento diferente, né? Então, a homeopatia lida com essa questão. Os florais, quem lida com essas terapias holísticas, sabe muito bem que não existe um floral para uma única pessoa, para um único conceito, um único caso. Você vai estabelecer ali o que a pessoa precisa, e a dosagem também que a pessoa precisa, tá? Sempre adaptando, sempre equilibrando. Cada pessoa é um caso. Isso na ciência acontece, tá, pessoal? Às vezes a pessoa recebe um medicamento e ela não tem o mesmo efeito de outra pessoa que recebe o mesmo medicamento com o mesmo caso, né? Transplante de órgão, às vezes a pessoa tem rejeição de um órgão, a outra não tem. Então vê que o ser humano é muito complexo, não tem como você falar isso vai entrar A, vai sair B, não é assim, tá? E exemplo de solução, aqui a gente resolve sistemas sintomas específicos, né? Ali, resultado rápido, específico. E aqui a gente trata a causa dentro de um contexto maior, ou seja, nós não vamos trabalhar com um medicamento que para curar a dor de cabeça, e sim vamos trabalhar na causa. O que que está causando a dor de cabeça, tá? Aqui eu já falei em outras aulas, vou trazer aqui também bem breve, tá? Para aqueles que ainda não ouviram sobre as leis sistêmicas. As leis sistêmicas, Bert Hellinger que nos trouxe pela primeira vez, não pela primeira vez. As leis sistêmicas já existiam. O Bert Hellinger ele colocou como uma situação, como algo que já existia dentro da configuração da constelação familiar, né? Então, vou trazer aqui de forma mais fácil. Essas leis já existiam desde que nós, como seres humanos, estamos aqui na Terra. O Bert Hellinger, ele identificou essas leis e trouxe através do que ele chamou de constelação familiar. Na verdade, constelação familiar não é o nome certo, né? Aí, organização familiar seria o mais certo. Só que alguém aqui no Brasil verificou que o nome constelação seria mais bonito de pronunciar, né? E realmente ficou bem melhor, tá? Então, a lei do pertencimento diz que todos têm direito de pertencer ao sistema. Lembra que nós estamos falando de pensamento sistêmico, então todos nós pertencemos. O bom e o mal pertencem ao mesmo planeta. Não adianta querer fugir disso, tá?
Então, quando você exclui, eu não estou falando aqui julgamento de nada, nem de situações. Eu estou falando de lei do pertencimento, que todos têm o direito. Nós temos o direito de viver, de nascer aqui nesse planeta. Então, é a lei do pertencimento. Lei da ordem, há uma hierarquia que deve ser respeitada dentro do sistema. A gente vê isso dentro da família. Respeitamos os nossos pais que vieram antes, respeitamos os nossos superiores dentro de uma empresa, é hierarquia, tá? No exército, a hierarquia também funciona. Então, tudo isso, quando você quebra a hierarquia, ou além do pertencimento, você está quebrando uma lei que já existia, né? Então, você vai sofrer as consequências, tá? Quando eu falo, pessoal, sofrer as consequências, não é que ali, nossa, ele vai acontecerá algo muito grave. Não é isso, tá? Mas há um desequilíbrio, há uma falta de compreensão e a pessoa às vezes não tem dinheiro, não acontece um relacionamento e esse relacionamento é conturbado porque ele não compreende essas leis. É por isso, tá? E a lei do equilíbrio, deve haver equilíbrio entre o dar e receber, tá? Ou seja, na mesma proporção que eu doei algo, eu tenho que receber na mesma proporção. Isso também acontece dentro de empresas, no relacionamento e assim por diante. Vamos lá falar sobre. Essa aula é um pouquinho grande, pessoal, mas é importante que eu passe todas essas informações, tá? Esses padrões, essas dinâmicas, vou chamar de dinâmicas, que é a compreensão ou a falta de compreensão dessas leis, muitas vezes trazem desafios que têm raízes nas nossas dinâmicas familiares. Isso não foi resolvido, portanto, herdamos essas nas gerações das gerações anteriores. Então, o que aconteceu há 100, 200 anos atrás, se não houve equilíbrio, nós podemos herdar, aí entra a transmissão de padrões através da nossa genética, através dos nossos conceitos, através da energia. Não vou entrar nessa questão agora, mas aí existe uma origem e transmissões desses padrões, tá? E muito daquilo que a gente que tem como desafio vem desses padrões de uma lei que foi quebrada há muito tempo. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a nossa família, ali as pessoas não tiveram, foram pobres, né? Não tiveram muito dinheiro. E na nossa existência, nós concordamos que se eu tiver dinheiro, eu estou ali me afastando do meu seio familiar. Inconscientemente, toda vez que surge uma condição ou algo melhor para que a gente possa ter mais dinheiro, eu vou me auto-sabotar. Então é aqui, uma das raízes atuais, uma das consequências atuais que a gente pode estar repetindo, tá? São padrões de transmissão. E isso acontece através dos nossos familiares. Aí vem diretamente da nossa família, tá? Eu vou falar na semana também como que a gente vai fazer, né? De acordo com essa repetição de padrão, como que a gente se reconecta, faz que a gente chama aí de cura dentro da cura sistêmica, né? Ó, quando eu falo cura, pessoal, não é, não vou ter mais esse problema, não é isso, tá? A gente compreende aquilo que está lidando, como eu falei, o pensamento sistêmico é complexo, não tem como simplesmente, eu vou fazer isso e vai acabar o meu problema. Não é isso. Compreendendo o que está acontecendo e o fator, ali lembra que eu falei, existe a causa e efeito, mas o que está causando isso? Nós vamos direto na causa, para que o efeito seja minimizado, para que ele seja, às vezes, eliminado. Então, a gente vê essa reconexão e cura, superar conflitos familiares. Vamos entender como melhorar os nossos relacionamentos interpessoais, reduzir bloqueios emocionais e aí a gente se reconecta, né, com o nosso propósito de vida, conectar com a nossa própria essência, tá? Individuação, né? Jung falava. Então, reconectamos com a nossa essência. Então eu vou me livrar de todos os problemas, André. Não, você vai se reconectar com a sua essência, compreendendo os fatores que nos trouxeram até aqui, quem nós somos e por que nós temos esses problemas, e aceitando muitas vezes essa integração, aceitando nossa sombra, tá? Tudo aquilo que acontece
com nós de negativo. E quando a gente aceita e compreende, fica muito mais fácil você lidar com qualquer situação. E aí, um ponto de reflexão para vocês que estão me assistindo: silencie a mente, ouça o coração, né? Vejam aquilo, aceitem melhor, reconheçam as histórias, o que foi passado aí dos seus antepassados. Ficou redundante, mas o que o nosso passado, ele realmente ele nos causa, ele faz com que nós somos hoje, nossos familiares. Então nós carregamos todos os genes, a história dos nossos familiares, nós carregamos em nossos genes, né? Isso é muito importante. Não tem como você se afastar disso, não tem como excluir quem você é, né? Então a gente, quando reconhece isso, fica muito mais fácil aceitar o que está acontecendo conosco nesse momento, tá? Então, a conexão com o todo, que a gente tem que compreender que nós não estamos sozinhos. Nós fazemos sempre parte de algo maior, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Então é isso que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento, nessa primeira aula. Aqui é uma aula, um vídeo, uma aula também. E nessa semana, como eu falei, aí eu vou liberando os vídeos para que vocês possam acompanhar. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Olha, André, não entendi tal ponto. Eu vou responder nos comentários conforme vão aparecendo. E desde já, né, já aí ative o sininho para receber as notificações. Já se inscreva no canal, porque tem muita gente que passa pelos vídeos, mas não se inscreve no canal. E aí compartilha também esse vídeo para aqueles que querem, que gostam desses assuntos de leis sistêmicas, terapias e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez eu agradeço. Até o próximo vídeo.